Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Agora também em livro, o que eu ia dizer. Agora também em livro. Faz lembrar aqueles reclames em que dizia como anunciado na TV. Sim. Agora também em livro. O nosso livro Inspiração para uma Vida Mágica está em pré-venda. Yep. Ele vai ser lançado oficialmente no dia 18 de Abril, mas quem quiser já pode na wook.pt e na fnac.pt pode fazer já a sua reserva, não é? Sim, e quem faz a reserva agora tem o direito de receber o livro com os nossos autógrafos. Com os nossos autógrafos, além de ter um desconto de pré-venda. Certo. E que ainda, provavelmente é o mais importante. Sim, e ainda mais os nossos autógrafos também. Também. Sim, espero que sim. E também mais uma surpresa. Vem aí mais uma surpresa. E vem aí mais uma surpresa para todas as vai pessoas que... Vai mesmo valer a pena comprar o livro em pré-venda. Sim, vai mais uma surpresa que acho que vai ser interessante. Sabe que estou muito contente. É um bocadinho totó, não é? Está contente porque as pessoas estão a dizer que gostam da capa. Sim. Mas eu num episódio anterior eu falei disso, né? Então estou a receber muitas mensagens a dizer que capa tão gira. Sim. É gira. Costuma-se dizer para não se julgar um livro pela capa, mas neste caso em particular nós achamos que a foto da capa ajuda a dar o tom daquilo que o livro é. Sim. Também, não é? O mesmo nome aqui do podcast, Inspiração para uma Vida Mágica, principalmente para quem vê isto pela primeira vez e não está assim por dentro, pode ter uma série de preconceitos que entram em jogo. E acho que aqui a forma como a capa foi concebida, que isso equilibra aqui e acho que transmite aquela leveza e serenidade que gostamos de transmitir. Sim, nós para este livro nós selecionamos 11 perguntas que nos fazem habitualmente e demos respostas longas, não é? Cada resposta é um capítulo portanto nós acreditamos que temos ali os temas fundamentais para poder lidar melhor com a vida tal como ela se nos apresenta, ou seja, viver com a tal leveza e serenidade de que nós tantas vezes falamos aqui no podcast e está ali na capa do livro também, não é? O livro não tem fórmulas, sim. mas tem muitas reflexões que acho que contribuem para a fórmula, entre aspas, de cada um. Sim. E tem algumas estratégias dentro dos grandes temas. Tem propostas. Da motivação, da mudança, da comunicação. Comunicação. Certo. Acho que temos ali... para mim foi muito importante reler o livro. Né? Depois de nós o termos escrito, ao reler fiquei com uma sensação de que o livro está mesmo alinhado com aquelas que são as propostas da Inspiração para uma Vida Mágica. Sim. E quem gosta do podcast, acho que vai gostar também. Espero eu que vai gostar também do livro. Num formato diferente, claro, porque quando estamos a escrever um livro, aqui as nossas conversas são às vezes um bocadinho desorganizadas, não é? E acho que também é assim, ou pelo menos é assim que nós queremos que o podcast seja, são muito espontâneas. No livro, claro, tivemos... O processo é diferente, não é? De organização da informação. Sim. Mas acho que lá dentro nós partilhamos muitas histórias no livro, histórias nossas, inclusivamente acho que há ali histórias que... Nunca contamos. Sim, que nunca partilhamos, são coisas, momentos da nossa vida e aprendizagens que nós fomos fazendo e esperamos que o livro seja muito útil a muitas pessoas. E em breve também partilharemos as datas dos lançamentos oficiais, não é? Das datas de lançamento ao vivo, não são online. Estou mesmo feliz com isso, sabes? Porque quando lancei o caderno da Família Feliz, nós não conseguimos, não deu para fazer coisas ao vivo, foi tudo online e vai mesmo ser ao vivo. E não vai ser só o lançamento do livro, não é? Vai ser muito mais. Sim, nós depois partilhamos as datas. Nós inicialmente vamos estar pelo menos em Lisboa e Porto e depois nas semanas seguintes vamos estar em mais algumas cidades do país, mas nós depois, claro, partilhamos tudo aqui em primeira mão e já sabem que uma boa forma de ter acesso a esta informação toda é sempre também o estar presente no canal do Telegram do podcast IVM.
que é sempre uma boa forma também de saber sempre que o episódio é lançado e de receber informação sobre as nossas atividades. Basta entrar na aplicação Telegram e pesquisar podcast IVM. Sim. Hoje vamos falar sobre modos automáticos e manuais, é isso? Bom, hoje o tema foi a minha ideia, não é? Porque estava a ter reflexões. Eu reflito muito enquanto conduzo, como ouço muitos podcasts, ouço muitos audiolivros, não é? O meu cérebro está assim em high performance quando estou a conduzir. E hoje estava a refletir sobre... há uma frustração que eu sinto em várias áreas. Tenho sentido também agora a observar os movimentos em relação ao que está a acontecer na Ucrânia e sinto muitas vezes uma necessidade de pedir às pessoas para pararem e pensarem, não é? Porque claro que nós humanos temos nós temos uma tendência de agir por impulso, não é? De agir por automatismo, e mesmo quando achamos que estamos a fazer algo ponderado, se observarmos mais um bocadinho, percebemos que são reações automáticas, são reações onde no fundo aquela citação que eu disse tantas vezes, não é? Do Viktor Frankl, entre estímulo e resposta existe um espaço, e nesse espaço reside a tua capacidade de resposta, e na tua resposta reside a tua liberdade. Mas mesmo quando às vezes achamos que estamos a agir ponderadamente, não estamos a criar esse espaço. Estamos talvez a planear, mas é a partir de uma reação muito visceral, muito automática. E eu estava a ouvir um livro que se chama Moral Tribes, de Joshua Green. É um livro muito interessante, muito azul, para quem conhece o modelo laser, mas com muita informação, muitos estudos, muita filosofia. É um mix muito interessante. E o autor do livro propõe uma metáfora em relação ao funcionamento do nosso cérebro, do nosso sistema, não é? O nosso cérebro funciona... eu não sei como se diz em português, mas é dual processing, não é? Tem duas formas de processar a informação. E o autor utiliza uma metáfora, uma analogia, de uma câmara, não é? As nossas a máquina fotográfica, a câmara. E as máquinas fotográficas modernas têm dois modos de funcionamento. Têm um modo automático, onde é só clicar, não é? Aliás, em muitas máquinas até há vários modos automáticos, é só escolher. E depois tem um modo manual. E para nós... O manual é para os pros. O manual é para os pros. Só que o que é que ele propõe? Ainda não acabei de ler, de ouvir o livro todo, mas estava a achar isto muito interessante, porque encaixa, por exemplo, aqui no meu mundo de desenvolvimento, de parentalidade consciente. Aquilo que eu proponho, que é a parentalidade consciente, porque a parentalidade consciente é utilizando mais este modo manual, nós pensarmos e sairmos de muitos automatismos que temos na parentalidade, de pararmos e vermos quais são aqui as definições adequadas para esta situação em particular. E quem diz parentalidade... Acho que dizem em muitas outras situações, em situações de trabalho, em situações de educação, nos relacionamentos românticos. E era sobre isso que eu queria que tu me ajudasses a refletir aqui mais um bocadinho hoje. Enquanto tu agora estavas a apresentar aqui esta analogia e também estavas a fazer esta afirmação forte de que tu achas que em muitas situações seria melhor utilizar mais vezes este modo manual, né? E pensar calmamente e ponderadamente sobre as coisas, em vez de só utilizarmos os nossos automatismos, não é? Eu ia aquilo que inicialmente me saltou logo foi aquele modelo com que eu gosto de trabalhar da neuroestratégia, não é?
que propõe que tu tens as respostas automáticas e depois tens as respostas refletidas. Só que, como eu costumo dizer muitas vezes aos meus alunos, atenção que nós dizemos, é muito comum dar este conselho às pessoas, não é? Tens de ponderar, tens de refletir, tens de pensar. Só que a questão aqui é pensar como, não é? Porque tu podes pensar, eu acho que nós gravamos um episódio inteiro do podcast sobre pensar bem ou pensar melhor. Tu podes pensar mal nas coisas, podes pensar mal, podes usar uma lógica fraudulenta, podes utilizar um enquadramento ilusório, o facto de tu estás a pensar por si não significa que vais ter depois a seguir que o funcionamento é melhor que o automático, não é? Não. Só que tens uma oportunidade que raramente tens no pensamento automático, é quando tu só utilizas o automatismo é inconsciente e tu não sabes, tu não consegues explicar, justificar, porque não consegues observar. Tu simplesmente reagiste com o teu automatismo. Mas é como podíamos adicionar aqui mais uma parte, aqui esta analogia da máquina, não é? Porque tu tens o modo automático, depois tens várias adaptações ao modo automático. Tens o modo desportivo, tens o modo retrato, tens o modo paisagem, não é? E para tu escolheres o modo automático, tens que pensar um bocadinho. Acho que isso acontece nesse tipo de pensamento que estás a propor aqui agora. Sim, só que eu ia também aqui dizer que quando tu estás a refletir sobre as coisas, tu tens uma oportunidade que não tens com os automatismos. É que se tu utilizas um automatismo para lidar com uma situação e eu pergunto, Mia, porquê é que fizeste isso? Não é? Qual foi? Relata-me aqui o processo que te levou a fazer isto. E tu dizes, não sei. Não é? Simplesmente fiz. É assim. Enquanto quando tu utilizas quando tens esse modo manual em que estás a refletir, tu podes dizer, olha, eu pensei isto e pensei isto e pensei isto. O que dá a oportunidade depois de pensar sobre isso. Não é? E dás a oportunidade a alguém do lado de fora dizer, olha, mas repara que tu pensaste desta forma, mas se calhar isto não... E se pensasses desta? Ou será que isto é adequado tendo em conta esta informação, não é? E podes ir aprimorando esse processo, porque por ele ser consciente, não é? Ele está debaixo da luz da tua observação. E o nosso pensamento é quase sempre enviesado de alguma forma. Certo, né? sim. E, ou seja, a nossa reflexão vai depender de uma série de vieses que nós Ou seja, temos. O modo manual também depende já de um conjunto de automatismos. É, exatamente, foi para isso que tentei incluir aqui esta ideia de pensarmos sobre mas tu trouxeste para aqui esta analogia. Tu achas que utilizar um modo manual é uma proposta de deveríamos usar sempre este modo num conjunto de situações da nossa vida, acreditando que algumas se calhar são bem geridas no automático, não é? Mas sei lá, vais lavar os dentes, claro, quando aprendeste a lavar os dentes, se calhar pensaste mais sobre isso, ou alguém te esteve a ajudar num modo mais manual, a dizer, olha, o que tu queres é fazer este tipo de movimentos, que é para tirares a comida que fica entre os dentes, não é? E tu estás a pensar sobre aquilo. Mas há um momento em que aquilo passa a ser uma coisa automática e que tu até podes estar a pensar noutra coisa qualquer enquanto lavas os dentes. E só vais provavelmente querer rever outra vez isso se, por exemplo, um dia vais ao dentista e o dentista te diz, Mia, parece-me que não deves estar a lavar muito bem os dentes, não é? Mas, pensando em todas as outras situações, tu falaste aí da parentalidade, de relacionamentos, eu podia adicionar aqui mais alguns temas em que tu estás a propor que pensemos de forma manual, mas é pensar de forma manual sempre ou é pensar de forma manual temporariamente para conseguirmos criar novos mecanismos que sejam mais interessantes que os anteriores? Eu acho que é essa segunda opção. É claro que para fazermos este tipo de pensamento é útil termos algo por nos guiar, tipo um barómetro para sabermos em que direção ir, não é? Em que tipo de caminhos é que vamos deixar o pensamento assumir. O Joshua Greene propõe, ele é grande defensor do utilitarismo. E no fundo o que ele propõe como um barómetro da avaliação das nossas decisões no geral, e isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante agora por causa do que nós falámos sobre o altruísmo eficaz e sobre esta situação agora de apoio à Ucrânia, e isso tem
tomado uma grande parte das minhas reflexões é como é que nós podemos ajudar de forma mais eficaz. Mas o que é que propõe aqui o utilitarismo e este autor então é que o que devemos pensar é como é que eu maximizo o bem-estar e a felicidade do máximo número de pessoas possível. Ou seja, eu guiar as minhas decisões por essa meta moral, como ele fala, né? Como é que eu maximizo? Eu acho que esta ideia de que o meu pensamento está focado, ok, como é que eu maximizo aqui? É assim que se diz em português, não é? Sim. Maximizo. O bem-estar para um maior número de pessoas funciona em muitas... Eu estou muito seduzida, no fundo, por essa proposta e a utilização disso. E foi isso que eu utilizei agora quando eu estive a pensar sobre como é que eu quero ajudar, né? Porque também tenho esse impulso de ajudar e ao tentar perceber como é que a mim posso maximizar o bem-estar. Ele fala de net happiness, não é? Como é que se diz isso em português? Felicidade líquida. Isso, na felicidade líquida. Como é que consegues fazer isso? Não é? Isso, para mim, posso utilizar também isto aqui na parentalidade, por exemplo, ou quando tomo decisões em relação aos meus relacionamentos, em relação posso, como uma chefia, também ter essa meta moral presente, não é? Sim, e essa meta moral, esse compasso, esse barómetro... Bom, esse compasso acho que é bom. E esse compasso, ele dificilmente... Tu não consegues aceder a ele através dos automatismos. Não consegues, não. Essa é a aliás, questão, não é? Aliás, na maior parte das situações, o automatismo vai-te conduzir a uma resposta que depois não vai ser... Não, eu acho não que vai ser tão eficiente. Este livro foi escrito há uns anos, não é? Portanto, mas isto pode ser um bocadinho polémico o que vou dizer agora, mas o que é que este princípio nos pode querer dizer neste momento é que, neste momento, para tu fazeres um maior contributo para a felicidade líquida do mundo, o bem-estar líquido no mundo, neste momento não é recolher bens e mandar para as fronteiras da Ucrânia. Não é. Tu podes ser muito mais... Até sinto-me um bocadinho mal a dizer isso, mas a verdade é essa, não é? Tu podes escolher fazer outras coisas para contribuir de uma forma muito mais eficaz. Sim, mas há aqui uma questão que é importante e que tem a ver com este tal foco manual de pensar nas coisas, não é? Que eu acho que às vezes no utilitarismo puro, não é? Tu olhas, por exemplo, para o teu dinheiro e dizes qual é o máximo impacto que eu posso criar no máximo número de pessoas com este dinheiro. E qualquer que seja a resposta, é aí que tu pões o teu dinheiro, não é? Por exemplo, neste momento, já há uns anos, há 5 ou 6 anos consecutivamente, que se tu quiseres doar dinheiro, a melhor coisa que tu podes fazer é doar para as organizações que combatem a malária que compram redes. E que compram basicamente redes para as pessoas, mosquiteiras, para as pessoas estarem protegidas. E isso fazendo as contas, é a melhor... Se o teu objetivo é salvar vidas e é contribuir para que a esperança média de vida das pessoas aumente, essa é a melhor coisa que podes fazer com o teu dinheiro. E o utilitarismo, assim... puro e duro, vai-te dizer, mas eu vi, por exemplo, que há pessoas na Ucrânia ou uma cheia terrível em Moçambique e eu tenho aqui 1.000 euros e quero dar. Eles dizem assim, mas qual é o teu objetivo? É aliviar o sofrimento das pessoas e ajudar. Então dá para abalar, para as redes, porque aí tens um resultado maior. Só que o que eu acho que assim no utilitarismo mais puro se esquece é que nós somos seres emocionais, não é? E nós reagimos também emocionalmente aos estímulos que recebemos. Claro. E há coisas que para nós se tornam mais importantes. Embora aí entra o utilitarismo assim mesmo puro e vai-te perguntar, então o que tu me estás a dizer é que, vamos simplificar, tu preferes salvar uma pessoa neste contexto com este dinheiro
do que salvar 10 pessoas noutro contexto, só porque este contexto a ti te diz mais alguma coisa. E isto é mesmo difícil, Sim. não é? Agora, isso que estás a dizer é mesmo quando, não é? Porque há muitas, quando se faz Estamos a fugir do teu tema inicial ou estamos não. estamos O que dentro? eu ia dizer, mas nós podemos utilizar essa ideia e pensar, eu posso na mesma dizer, não, eu quero ajudar em relação, diz-me respeito, eu quero mesmo ajudar especificamente nesta questão da Ucrânia, porque há aqui uma série de valores presentes que eu defendo e que eu acredito que são... que contribuem para a felicidade líquida, não é? Não é? Então, mas posso parar e pensar, então, como é que é a melhor forma de ajudar nessa situação em específico? É aí que eu queria chegar, não é? Ok, será que é mandar as coisas? Ou será que posso guardá-las e ver quem é que vai receber as pessoas aqui a dar? Será que posso organizar uma garage sale aqui em minha casa e vender coisas e dar o dinheiro a uma organização que depois distribui o dinheiro, utiliza o dinheiro para ajudar no local. Mas isso que estás a falar é a utilização de pensamento lógico, não é? Que é qual é a intenção? Mas só fazemos isso se utilizarmos o modo manual, não é? Sim. Se começamos a refletir sobre as várias escolhas que temos e não reagimos logo em relação ao este movimento de agora nós vamos e precisamos de um cabo. É um bocadinho como aquele velho exemplo que eu utilizei já aqui da carne picada de veado da minha escola secundária, não é? Porque as pessoas reagiram contra essa carne de veado é por causa destas pessoas, dos muçulmanos. Bem, agora espera aí. Ou contas a história toda outra vez, ou então quem não ouviu esse episódio não sabe o que estás a falar. Nem me lembro qual é só esquisito. Sempre para contares a história toda outra vez, ainda vai demorar um bocado e quem já ouviu vai achar uma seca. Estás aí num dilema moral. Por isso agora tens que usar o utilitarismo e dizer das duas hipóteses qual é aquela que maximiza o bem-estar dos nossos ouvintes. Não sei. Sim. Queres que eu faça o resumo? Na minha escola secundária, se eu falar muito rápido... Sim, mas não podes resumir sem contar detalhes. Houve uma confusão por causa de uma adaptação à bolonhesa na escola. E as pessoas começaram a dizer que a adaptação era por causa dos alunos muçulmanos que não comiam carne de porco. No entanto, o que na realidade tinham feito era utilizar o utilitarismo, porque compraram uma carne muito melhor, com menos gordura, que era mais saudável para todos. Essa foi a verdade. Ok. Só que as pessoas não pararam para pensar nessa hipótese. Reagiram só como houve uma mudança de carne de porco para carne de veado. Acharam Ou que seja, era assim. reagiram de uma forma automática. Alguém reagiu, criou um grande filme e muitas pessoas alinharam sem parar e pensar, sem ser a minha amiga Sara. Sim, isso é o que, olha, nós vemos, ligamos as redes sociais e vemos montes de coisas e montes de notícias e não sei o quê, e algumas tocam-nos mais e nós ficamos com vontade às vezes de partilhar com outras pessoas, sobretudo quando são notícias que nós achamos isto tem que ser ampliado, mais pessoas têm que saber sobre isso. E às vezes o nosso automatismo é carregar no share ou vou fazer uma stories. E aqui o pensamento lógico é dizer assim, calma, aquilo que eu estou prestes a fazer, imagina que esta notícia não é verdadeira. Não é? Eu estou aqui a amplificar uma coisa que não é verdadeira e não é essa a minha intenção. Não é? Portanto, há que parar, há que procurar as fontes, não é? E eu acho que isso é mais importante do que nunca utilizar esse modo manual, não é? Por todo o que der, dos fake news que andam aí, dos clickbaits, a quantidade de pessoas que comentam uma notícia sem ler a notícia, só ler o título, não é? Isto é olhar para as redes sociais, neste caso, em modo automático. E acho que uma das formas que nos salva nestas situações é utilizarmos mais um modo manual, de treinarmos também mais um nosso modo manual. Tem que ser mesmo um treino, porque repara que as redes sociais mais populares elas foram construídas exatamente para explorar os automatismos, não é? Para explorar aquele mini release de dopamina que acontece sempre que tu fazes scroll down ou passas para a próxima story e vês uma coisa nova, não é? Está totalmente construído em cima disso. Não para veres uma coisa, parares,
refletires, comentares, ires ver outra coisa, não é? Deixa-me ir buscar eu vejo, por exemplo, que eu tenho... É mesmo engraçado tu teres trazido esta analogia. Porquê? Eu às vezes estou a utilizar o meu telefone em modo automático. E eu em modo automático eu consumo conteúdos de forma automática. Ou seja, por exemplo, estou a ver no Instagram a ver as stories e estou a ver... Tu sabes que às vezes nós nem um segundo estamos parados numa story. Nós simplesmente vamos carregando e ficamos com uma ideia vaga daquilo que acabamos de ver. E às vezes no meio aparecem notícias que nos impactam, mas logo a seguir é uma coisa de futebol e depois é uma coisa de política. No e depois meu não é futebol. Mas salta... Portanto, isso é um modo assim muito automático. Mas eu tenho um outro modo. É por isso que quando as pessoas dizem os telemóveis, eu digo sempre, depende de como estamos a utilizá-los. Porque eu às vezes tenho um modo de utilização, de consumir informação no telefone, que é muito manual. Que é, abro um artigo no jornal, começo a ler uma coisa, aquilo desperta-me, vou pesquisar não sei o quê, depois aquilo abre uma coisa, mas esta palavra... Às vezes, o que é que esta palavra especificamente quer dizer? E vou abrir o dicionário e depois vou abrir não sei o quê. E de repente tenho um monte de coisas abertas, mas que estão todas ainda em volta de um assunto. E isso é bastante manual. Sou eu a procurar criar uma ideia à volta de alguma coisa. Vou abrir páginas de história, vou procurar descobrir quem é aquela pessoa, o que é que ela fez, o que é que ela disse. E é um modo muito manual. Mas ambos os modos têm a sua pertinência, não é? Claro que nós estamos em algumas situações, estamos mesmo dependentes do modo automático, ainda bem que o temos, mas só que acho que o utilizamos em demasia. E outra área que eu estava a pensar nisso ontem, porque... assim, coisas que dizemos sobre relacionamentos ou sobre educação de crianças são também este muito modo automático. Ontem estava a fazer uma sessão de acompanhamento e estivemos a falar sobre que nós podemos amar vários filhos, podemos amar vários amigos, podemos amar os nossos irmãos e pais, mas amor romântico é exclusivo para uma pessoa, só podemos amar uma pessoa. Igual quando dizemos, por exemplo, quando se dizem uma palmada na hora certa nunca fez mal a ninguém. Ou as crianças precisam de limites. Mas isso é aquilo que nós aqui habitualmente chamamos de um clichê. Nós aqui no podcast exploramos bastante os clichês de desenvolvimento pessoal. Certo. Mas isso são os clichês da parentalidade. São os clichês da vida, não é? Sim. Mas estes... Sabes quem é especialista nisto? Quem? Posso desabafar? Podes. Tenho direito a desabafar. Sim. Os nossos filhos, coitadinhos, eles às vezes ficam fartos de eu desabafar, porque eu sou muito reativo a um tipo de situação em particular. É quando nós vamos no carro de manhã e eu imagino que estão centenas de milhares de pessoas no país no carro naquela hora, a levar os filhos à escola, irem para o trabalho e estão a ouvir rádio. E os apresentadores, os animadores dos programas de rádio, especialmente daqueles canais que são mais ouvidos e chegam a mais pessoas, às vezes parece que tiraram um doutoramento em clichês sobre cenas, sobre alimentação ou sobre o tempo. Então eles, coitadinhos, dizem assim, pronto, lá estás tu. Porque eu digo, olha, como é que é possível dizer tanta treta seguida, sabes? É mesmo só... Pronto, lá está, é um modo automático. É um modo automático em que aquilo não é nada refletido, é só mandar umas bujardas para o ar. Só que nós, se nós não estivermos atentos a isso, aliás, foi assim que esses mecanismos ficaram instalados inicialmente. Foi de várias pessoas dizerem e nós incorporarmos aquilo. Sim. E assim, e mesmo na nossa comunicação, estamos muito no automatismo. Pensei nisso por causa da nossa aula de gratidão. Sim. Nós fizemos no programa IVM+, fizemos uma aula que se chamava Gratidão Mais, não é? E há muitos automatismos quando assinamos uma coisa grata. Sim. Ou grato. Será que é mesmo assim? Será que podias... Se ligasse aqui um modo manual, quando finalizas este e-mail, esta mensagem, o que é que ias dizer realmente? É que sei que eu acabo os meus e-mails com automatismo. E claro que podemos fazer isso, mas estás a... Sim. Não me estou a fazer entender. Eu acho que se nós ligássemos o modo manual mais vezes, íamos ficar muito mais felizes e íamos fazer as outras pessoas mais felizes. O modo manual é o modo consciente. É o piloto automático, é o modo automático, não é? Sim. E
e o modo manual é um modo consciente e mindful. Sim, é um modo onde podemos fazer mais aprendizagens, onde podemos fazer melhores escolhas, não é? Onde podemos aprender mais sobre nós. Agora alguém vai pensar, fogo, tenho que pensar sempre em tudo o que faço e não sei o quê. Não é bem essa a proposta. Não é bem essa a proposta, só que claro que há aqui um grande desafio, que é o modo automático. Por ser automático, ele é energeticamente, ele é eficiente, que é o mínimo, como é que eu resolvo isto com o mínimo de energia? E não é, como é que eu resolvo a condução do meu automóvel com o mínimo de energia e de atenção? Utilizando todos os mecanismos dos pedais e do volante e da caixa de velocidades. Há um conjunto de coisas na nossa vida onde, se nós formos pelos automatismos, nós de facto vamos poupar energia para outras coisas. Agora, e esses automatismos é que nos podem impedir de atingir os resultados que nós próprios dizemos que queremos atingir, não é? Por isso, tu dás aqui muitos exemplos da parentalidade, onde normalmente, quando as pessoas dizem qual é o meu objetivo enquanto pai, enquanto mãe, é ter uma boa relação com o meu filho, é criar boas condições para que ele possa crescer feliz e saudável. Os meus automatismos, às vezes, contribuem para que isto não aconteça. Para algo totalmente ao contrário. Os meus automatismos, às vezes, contribuem para que eu, em vez de ter uma boa relação, tenha uma má relação. Ora, é meio louco eu, em algum momento, parar e dizer mas não quero saber. Não é? É uma incongruência muito grande. Isto, eu acho que é válido para a maior parte das coisas. E sabe de uma coisa? Esta questão do utilitarismo também, eu posso, nas minhas interações one-on-one, eu posso maximizar a felicidade, o potencial da felicidade, não é? Porque se eu finalizar um e-mail para ti de uma forma muito personalizada para ti, a exprimir mesmo a minha gratidão, daquela forma que falamos na aula, ou se eu comunicar contigo numa certa situação de uma forma mesmo personalizada para ti, tu vais ficar feliz e provavelmente vais replicar isso, vais interagir com as pessoas à tua volta de uma forma mais empática, talvez, se calhar vais fazer o mesmo que eu te fiz a ti a não sei quantas outras pessoas. Portanto, isso também é uma forma de utilizar esta ideia de maximizar o bem-estar e a felicidade. Olha, eu acho que vou fazer um convite. Se tu... Isto é um convite a brincar. Mas estavas a ouvir o que eu estava a dizer? Estava. Mas o convite é meio a brincar, porque eu já sei que tu vais, mesmo sem o convite. Mas em maio, no Porto, e em outubro, em Lisboa, há um curso que se chama Certificação em Neuroestratégia. É verdade. Que basicamente é sobre isso. Basicamente é sobre como melhorar os nossos automatismos, como conseguir compreendê-los e alterá-los, não é, em algumas circunstâncias, e como criar processos de reflexão que são realmente úteis e positivos. Como é que eu reflito? Quais são os modelos mentais que podem servir de base a uma boa reflexão. Quando eu criei a neuroestratégia, foi exatamente com este objetivo. É por isso que eu estava a brincar com o convite, porque normalmente tu participas nestes cursos até para ensinar aos alunos algumas estratégias e práticas de mindfulness que são muito úteis em ambos os processos que eu estava a falar. E claro que eu acho que isto não é só uma pequena conversa, uma conversa marginal em termos de desenvolvimento pessoal. Acho que é mesmo uma das conversas fundamentais, não é? Que é, porque se eu ficar agarrado aos meus mecanismos, não é? Que às vezes, são as tuas crenças limitadoras, é a tua programação negativa, é a herança cultural, Ok, são essas coisas todas, mas nós podemos generalizar e dizer são automatismos, são formas automáticas que o teu sistema tem de responder perante certos estímulos. E algumas certamente funcionam super bem. E algumas são, neste momento, altamente eficientes, no sentido em que te permitem atingir o resultado que tu queres atingir nesse tipo de situações. Há outras que podem não ser tão boas. Alterar automatismos nem sempre é fácil, é necessário técnica para o fazer. Só que nós estamos aqui a propor que, para além dos automatismos, é muito importante nós termos... Apurar aqui competência em modo manual. Em modo manual. Porque, senão, não é? Os filósofos da antiga Grécia, eles, em muitas escolas de pensamento, acabavam por chegar ao ponto de afirmar que aquilo que realmente interessa na vida
é viver uma boa vida, mas uma vida que seja intencional, que seja pensada. Não é? Porque se for só viver uma boa vida, não é? Cheia de prazer e de momentos bons, mas que não é acompanhada de pensamento ou de reflexão, eu tenho uma boa vida, mas não aprendo nada. Não é? E parece que aqui para este nosso sistema humano, a aprendizagem parece ser um fim muito importante. E, portanto, a vida refletida, ela é um grande objetivo. Era um grande objetivo. Eu acho que para muitos Continua a ser, nestes não é? tempos, é um grande objetivo. Só que nós nem sempre recebemos muitos estímulos a esta reflexão e a como fazer a reflexão. É por isso que para algumas pessoas, não é? Quando tu convidas alguém a meditar ou convidas alguém a refletir mais profundamente sobre um tema, para algumas pessoas isto é extremamente doloroso, porque ou não sabem como fazê-lo e dizem não sei. Então o que é que tu achas sobre isto? Não sei. Então e qual é que achas que pode ser a consequência disto? Eu não sei, não é? Porque não tenho... Onde é que eu vou... Em cima de que estrutura é que eu vou repousar agora o meu pensamento? Não Não sei. sei. Ou então tenho estruturas, mas que não são muito boas. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma estrutura de pensamento que me diz isto está tudo feito, as elites do mundo querem Estão a controlar-nos. dominar isto Estão a tudo. dominar e querem-nos controlar e sempre foi assim ao longo da história. Portanto, esta é a minha base de pensamento. Agora vou refletir sobre a guerra, ou sobre a família, ou sobre as relações, ou sobre o Covid. Em cima desta base, eu inevitavelmente vou sempre chegar ao mesmo tipo de resultado, que é a confirmação da base. Ou seja, parece que eu estou a refletir, mas na realidade estou a utilizar um mecanismo que não foi revisto. Em modo portrait. Em modo desporto, modo Sim. desportivo. Sim. Não é? E é por isso que isto é tão importante. Aliás, eu até... se calhar este nosso movimento todo aqui do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, das palestras que nós temos feito ao longo dos anos e agora do livro, se calhar é um movimento construído em cima disto, que é quando nós falamos de viver a vida com mais serenidade e leveza, mas sobretudo viver melhor com a vida tal como ela é, nós estamos a propor nós libertarmos de alguns mecanismos e reforçarmos outros e de aprendermos a pensar de forma deliberada sobre as coisas para termos o tal espaço de liberdade de que tu falavas e de que o Certo. Viktor Frankl falava. Sim, e também de nós sairmos um bocadinho desta movimento tão forte do desenvolvimento pessoal só sobre mim para um desenvolvimento social e assumindo aqui uma responsabilidade além daquilo que só diz respeito a mim, não é? E percebemos de que forma é que eu posso também contribuir para todos nós, não é? Para esta vivência da vida em comum. Sim. Parece ser um belo objetivo. Sim. Uma bela orientação. Uma bela orientação. Um belo princípio. Não é? Eu acho que é por isso que nós preferimos orientações, princípios, intenções, do que propriamente regras e fórmulas, porque estas tendem a ser mais fechadas, as regras e as fórmulas, e nós interessa-nos mais o criar condições para que as pessoas possam refletir mais. Nas máquinas podes criar novos modos automáticos, não é? Sim, podes criar novos modos automáticos. E a dizer aqui só, assim, em género de conclusão da nossa conversa, que há uns dias foi o meu aniversário. E como tu tinhas inclusivamente falado aqui no último episódio, que depois ia ser o meu aniversário, assim, mais pessoas até do que é normal sabiam que era o meu aniversário. Depois também escreveste uma mensagem bonita no Instagram, portanto mais pessoas ficaram a saber que era o meu aniversário. E, portanto, eu costumo receber muitas mensagens, mas acho que este ano recebi ainda mais mensagens, dessas assim mais personalizadas, pessoas que mandaram uma mensagem. Pessoal aí aprender a escrever boas mensagens. Sim. E uma coisa que foi muito bonita e até foi comovente, sobretudo por assim receber muitas seguidas com este padrão, é de pessoas que, apesar de ser o meu aniversário, dirigiram muitas mensagens a mim e a ti, né? E a falarem sobre o podcast, e a falarem sobre o trabalho que nós fazemos, mas sobretudo a relatarem impactos pessoais, que é desde que eu comecei a pensar em algumas das coisas que vocês propõem, eu sinto-me melhor,
ou sinto-me melhor com a minha vida, ou sinto-me mais capaz, ou sei lidar melhor com a vida, ou estou mais em paz com a vida, ou tenho mais serenidade, ou tenho mais leveza. E eu achei espetacular, sabes? E foi daí que eu até fiquei comovido, que pá, que fixe, porque isto bate mesmo certo com o impacto que nós estamos a procurar criar e que até em alguns sítios está escrito como é este impacto que nós queremos criar, não é? E não recebi muitas mensagens de pessoas a dizer e apliquei aquela técnica e fiquei milionário, ou fiz isto e lancei finalmente o meu próprio projeto. Sendo que nós também recebemos projetos desses, relatos desses, de pessoas que dizem, olha, eu comecei-me a relacionar de uma forma um bocado diferente com a vida, por exemplo, fiquei menos ansioso e até consegui lançar o meu projeto, ou até fiquei mais consciente até acabei por decidir terminar uma relação tóxica. Ou as pessoas também relatam coisas práticas e que são muito importantes, mas acho que o principal foco vai para, não é, eu consigo me relacionar melhor com a vida e no fundo é isso que nós chamamos de vida mágica, não é? E foi muito bom isso, por isso aproveito para agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagens dessas, assim, muito, pareceu-me assim, muito genuínas, muito do coração, porque foi muito bom lê-las. Que bom. Sim. Boa. Tiveste um bom dia de anos? Sim, tive uma surpresa, levaram-me a um spa. Bom, muito bem. É assim, não é? É assim. É assim. Pronto, pensemos. Pensemos no modo automático e pensemos no modo manual e pensemos em que circunstâncias é que podemos utilizar um e podemos utilizar outro. Sim, e ligar mais vezes o modo manual. Ligar mais vezes o manual. Acho que é bom para todos. Pensar com calma e ponderação sobre as coisas, refletir sobre o impacto que as nossas ações têm e não ficar só pelo primeiro impacto. Lembrarmos que cada impacto gera depois outros impactos que geram outros impactos. É aquilo que se chama normalmente do pensamento em camadas. Isso é muito importante, sobretudo quando nós também temos intenções que não são só imediatas. Têm a ver com o médio e longo prazo. É isso. Boa. Já está por hoje. Já está. Livro em pré-venda. Livro em pré-venda, portanto façam as vossas pré-compras do livro Inspiração para uma Vida Mágica. Se comprarem muitos livros em pré-venda, quer dizer que nós vamos ter muito trabalho a fazer autógrafos, não é? Mas não nos importamos. Mas vamos fazer isso de muito bom grado, contentes por muitas pessoas quererem ler aquilo que nós escrevemos, sendo que nós estamos bastante contentes com aquilo que escrevemos. Acho que vai ser bom depois, a partir do dia 18 de Abril, quando o livro estiver fisicamente na mão dos leitores, depois recebemos essa feedback. Altura acho que vai ser possível dar muitos abraços também. Sim, Estou com a esperança que já não haja grandes restrições e máscaras e não sei o quê. Sim. Portanto, vai ser... E como é que se faz? É bater na madeira? Não interessa. É bater na madeira. Okay. Knock on wood. Bom, nos próximos episódios nós damos mais novidades sobre os eventos ao vivo que vamos ter de lançamento do livro e que vão ser também com palestras. Portanto, vai ser o Tour IVM, vai estar de volta, mas isso são novidades para lançar em breve. Em sueco diz-se Peppa Teutre. Sabes o que quer dizer? Não, mas tu vais explicar. Pimenta, toca em madeira. Pimenta, toca em madeira. Boa. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro.